experiências. Experiências gastronômicas, experiências históricas, né? Mostrar tudo que se tem, da forma que se tem, porque isso vai chegar num ponto que vai se perder. É verdade. E isso tem que ser passado, tipo, a minha mãe me dizia tal coisa. Geração em geração. Geração em geração. O meu maior sonho é chegar e que cada cidadão saiba o que tem dentro da sua cidade e entenda, né, o que é a sua cidade. Certo. Em Montevidéu, tu para na frente de um prédio, para um uruguaio do teu lado e explica toda a história do prédio. A gente tem aquela mística de que o azeite é só na salada, né? Muito pelo contrário. O azeite ele é vivo, é um alimento vivo e que te traz muito benefício para a saúde. Até uma produtora ainda fala assim, o azeite ele deveria ser vendido na farmácia, né? Pelas propriedades, pelo remédio que ele é. Aí, no alimento, ele realça sabores, ele traz aromas diferentes. A divulgação é um dos pontos primordiais, né? E a forma de divulgar de uma forma correta. Certo. Né? Porque não adianta a gente também divulgar e aleatoriamente e chegar aqui e o turista ainda ter a decepção, claro, né, do que não foi divulgado. Então, tem algumas coisas que a gente tem que pensar muito bem, parar, sentar um pouquinho com todos e dizer, olha, o que nós queremos e aonde nós queremos chegar. Certo. Quem nós queremos atrair para cá. Esse é o ponto principal. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Conversa Sabor, diretamente aqui da parrija do Sicredi Agro, este lugar maravilhoso que sempre está nos recebendo e juntamente os nossos convidados. Hoje a gente quer apresentar para você um produto fantástico. Se você que nos ouve, nos assiste em qualquer localidade do Brasil e que ainda não conhece a preciosidade que é a nossa região, você vai ter informações sobre a Associação Pampa Gaúcho de Turismo, a APATUR, e as potencialidades que a nossa região do Pampa aqui oferece para todos que aqui visitarem e conhecerem as potencialidades que são produzidas aqui na região e, acima de tudo, os pontos turísticos fantásticos que o Rio Grande do Sul, mais especificamente esta região, traz ao conhecimento de todos. Eu vou conversar daqui a pouquinho com a presidente da APATUR e vamos saber mais detalhes também sobre planejamento, sobre futuro, sobre projetos e, acima de tudo, sobre a organização desta rota de turismo também, que já está disponível para todos que aqui quiserem conhecer mais detalhes da nossa riqueza, tá bom? Daqui a pouquinho mais a gente fala. Eu quero pedir para você mais uma vez que ainda não se inscreveu no canal. Não é ser membro assinante do canal, é apenas inscrever-se no canal. Membro assinante tem que pagar, você não precisa pagar nada para se inscrever. Então se inscreva aí, tem um botãozinho que diz inscrever-se. Aperte ali, vai aparecer um sininho, aí você clica no sininho das notificações que tudo sobre o nosso programa você estará recebendo aí automaticamente, tá bom? Vamos para mais um programa, mais uma viagem aqui hoje, conversando sobre assuntos muito legais e potencialidades então da nossa região. Eu recebo aqui a Luciane Gomes, que é presidente da APATUR, Associação Pampa Turismo, Pampa Gaúcho, né, de Turismo, que engloba 11 municípios aqui da região, que eu vou citar agora: Aceguá, Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Candiota, Dom Pedrito, Ulha Negra, Lavras do Sul, Pedras Altas, Pinheiro Machado e Santana do Livramento. 11 municípios que fazem parte então da APATUR, Associação Pampa Gaúcho de Turismo. Luciane, prazer em recebê-la aqui no Conversa Sabor para falar de tantas coisas que é o seu dia a dia, que você gosta e automaticamente também mostrar um pouco dessa beleza da nossa região. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Com certeza, nós temos muito a oferecer para o turista que vem nos visitar. Pois é, e você já vem nessa caminhada há um bom tempo, se tornou vice-presidente da APATUR e por outros compromissos do presidente você acaba então assumindo a presidência, claro que com um grupo de pessoas juntos, pessoas que valorizam as potencialidades, não apenas por interesses pessoais e próprios, mas para mostrar para o resto do Brasil e do mundo o que a nossa região tem a oferecer, e não são poucas coisas e coisas muito valorosas, tá certo? Vamos começar como sempre brindando aqui. Eu perguntei para a Lu o que ela gostava de beber. A Lu é conhecida dessa forma, por isso eu estou chamando a Lu, a Luciane Gomes de Lu, né? E ela disse: Duda, um espumante seco. Muito bem, então é o que nós vamos hoje oferecer para a Luciane. Mais uma vez, muito obrigado, né, ao Empório Sobreiro por oferecer as bebidas aqui sempre do programa Conversa Sabor.
Luciane, saúde. Saúde. Muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, então, saúde para você que nos acompanha aí do outro lado, né? Muita saúde para você, muito sucesso também. Muito obrigado pela sua audiência. Te inscreve no canal, é a única coisa que a gente pede, tá bom? Comente, compartilhe, faça o que você achar importante. E muitas vezes, se você não quiser dar o seu like, aí que é importante também, porque não gostou do programa, comente ali, dê sugestões, a gente está aqui pronto para responder também aos seus anseios, tá bom? Deixa eu provar aqui, já provou? Maravilhoso. Bom, muito Maravilhoso. bem. Obrigado mais uma vez ao Marcelo. Espetacular. Vamos em frente. E combina então. muito bem com churrasco, né? O espumante seco, né? Tem que ser o seco, obviamente, né? Isso é uma novidade, você acabou de trazer para mim aí, né? A gente imagina aí outros tipos de alimentos, né? Mas você falou que o espumante seco combina com a riqueza das nossas carnes, que daqui a pouquinho a gente vai te oferecer aí as casas da Casa de Carnes Mendonça, né? Que não é uma mera casa de carnes, é uma fábrica também de outros produtos derivados aí, obviamente, que da riqueza das nossas carnes da região. Bom, Luciane, vamos começar falando um pouquinho do início da sua trajetória nessa associação até se tornar presidente. Como é que tudo começou? Bom, eu em 2015, 2014, eu comecei a atuar no turismo em Bagé, dentro do Conselho de Turismo. Certo. Né? Então, a partir de 2014, a gente começou a pensar de uma forma diferente, porque eu não sou de Bagé. Certo. Eu sou de Porto Alegre, passei por Pelotas e vim para Bagé por motivos profissionais. Ok. E aí, a partir daí, começou a se ter um envolvimento muito grande com o turismo de uma forma geral. Porque tu estás o final de semana na cidade, tu tem que vislumbrar alguma coisa que tu queira fazer também. Claro. Né? Onde é que a gente vai com a família? E quando a gente chegou aqui em Bagé, para teres uma ideia, as lojas fechavam ao meio-dia, coisa que hoje já não acontece mais. Certo. Né? Já mudou-se, então, alguns conceitos, já mudou-se alguns paradigmas. E aí, então, eu me tornei sócia da Patur em 2020, e a partir daí a gente começou a participar das reuniões e tudo mais, até que no ano passado veio o convite, né, então, para a gente montar uma chapa, eu e o Mário Augusto, para efetivar, então, uma nova gestão. Certo. Da Patur. Eu como vice e ele como o presidente. Muito bem. Aí, automaticamente, Mário Augusto, que foi prefeito de Dom Pedrito, hoje ocupa um cargo, né, no governo do estado. Sim. E acabou sendo incompatível as atuações dele junto à Patur, mas segue sendo um grande parceiro, Luciano. Sim, com certeza. Até porque ele está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. E inovação, também. Que tem tudo a ver, intimamente ligado. Bom, hoje, Luciane, assim, você falava aí, quando chegou, teve algumas dificuldades, né, de conhecer. Tem muita gente que fala que na localidade onde está, não tem muito o que fazer. Mas é porque as pessoas também não procuram conhecimento diante daquilo que está ou está à sua disposição. A região aqui, Bagé, e a região como um todo, tem muitas potencialidades, muitas coisas legais. A gente está vendo exposições em cima de exposições que ofertam novidades, enfim, né? Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para conhecer e, obviamente, tem muita coisa também a ser feita ainda nesse quesito turismo, né? Tem bastante coisa, nós temos muitos atrativos, né? E um dos principais atrativos que tem chamado muito a nossa atenção, que as pessoas, elas vêm para cá, para o Pampa ou para a Fronteira Oeste, né? Porque pega a Fronteira Oeste Campanha, elas vêm para cá muitas vezes pelo silêncio, coisa que os grandes centros não oferecem. Né? Então, sair daquela rotina, daquela loucura, né? Ela quer ver a tradição gaúcha, ela busca isso. Né? Então, esses são alguns pontos que a gente está começando a visualizar de uma forma diferente. Né? E as pessoas que estão trabalhando com turismo também da mesma forma. Né? Elas não querem comer, tomar o leite da caixinha, elas querem ver tirar o leite da vaca, elas querem ver toda a rotina do gaúcho, da fazenda e poder participar disso de uma forma muito ativa. Claro, conhecer a realidade, o dia a dia, né? Sim. Bom, aí começa todo aquele conceito, né, de turismo rural, de turismo ecológico, enfim, todos esses conceitos aliados a um conceito geral de turismo, né? Mas eu gostaria que você mencionasse para a gente, eu conversando aqui
há um tempo atrás com a doutora Margarita Kobuti, né? E a doutora Margarita mencionando que veio do Rio de Janeiro também, a seu exemplo, aí por questões profissionais e familiares, enfim, né? E ela chegando aqui, ela começou a olhar para a região com um olhar diferenciado e acabou divulgando as potencialidades para o Rio de Janeiro, e hoje ela consegue atrair turistas do Rio de Janeiro para conhecer essa nossa realidade. A gente não tem como falar em turismo aqui sem falar em algo que é considerado novo para a nossa região, que são as vinícolas. Que a gente sempre teve essa cultura das vinícolas na Serra Gaúcha, e hoje os vinhos produzidos na nossa região têm sido referência, têm sido premiados em vários concursos, o que é motivo de muito orgulho, mas acima de tudo, né, de pessoas que tiveram a visão empreendedora para tal também. Até em relação às vinícolas, quando tu fala, né, a história, né, nos remete que a primeira vinícola comercial foi a Marimon. Certo. Né, então isso é lá de trás, então a nossa região já tinha essa visibilidade. Né? Não se desenvolveu mais, né? Mas grandes vinícolas se voltaram para cá justamente porque aqui a gente tem muitas áreas e isso pode ser abrangido, né? Certo. Então eles acabam fazendo mais vindo para o interior, né? E deixando muito mais a serra como um ponto comercial. Claro. E falando até em espécies, né? Estão aprimorando outras espécies de uvas também, fazendo... tem muita novidade acontecendo também, né? Sim, tem tido muita diversidade dentro das propriedades rurais, né? Não é só o vinho, não é só o gado, tem o azeite, tem a noz pecan, né? Tem as frutíferas de uma forma geral. Então, tem tido essa diversidade dentro das propriedades e também o turismo, né? Claro. Porque o turismo acaba sendo uma fonte muito boa para as propriedades. Né? A nossa arquitetura aqui da região Sim. também tem atraído turistas de todo o Brasil, né? Principalmente arquitetos ou acadêmicos de arquitetura dos grandes centros também, justamente pela diversidade que é encontrada aqui e a qualidade também de prédios, enfim, que são preservados, a né? nossa Que parte ainda histórica, tem, com certeza. A né? nossa parte histórica ela é muito forte e é uma das coisas que não só a gastronomia, não só os vinhos, não só os azeites, né? Mas o artesanato feito com a lã da ovelha. Sim, tá? sim. Então essas coisas vão se disseminando e com certeza acaba atraindo muito mais pessoas. Bom, diante desse cenário também entrevistamos aqui o Ricardo Lugris, né, que conhece mundo afora aí como um viajante, né, de motocicleta, um baita programa, para quem não assistiu é só procurar aí também, e ele fala que quando ele chega a Bagé, ele diz: eu estou chegando na Paris dos Pampas, né, porque remete a ele assim, a grandeza que a cidade oferece em termos de arquitetura, de uma série de questões, e ele falando também, pessoalizando um pouco mais essa questão da nossa cidade. Bom, a gente fala em região também, tem vários prédios históricos. Eu acho que um canal importante, um veículo de comunicação importante brasileiro já mostrou isso em séries também, contando um pouco a história do Rio Grande do Sul, através do Tempo e o Vento, da Casa das Sete Mulheres, né? E isso tudo remete também muito da nossa história, que é uma história que ela é viva constantemente, né, Luciane? Você que viveu na capital, depois Pelotas, que é outro tipo de cultura também, um centro diferente um pouco da nossa realidade aqui desse Pampa mesmo, né? Mas você observa que aquelas tradições ainda são mantidas até hoje, e isso é algo a oferecer também ao turista, né? Sim, é o que eles buscam. É o que eles buscam. Como eu falei, eles querem ver o doce sendo feito no tacho. Certo. Eu me lembro que quando eu era pequena, morando em Porto Alegre, todos os finais de semana que a gente conseguia, a gente ia para Pedro Osório Cerrito. Certo, né? certo. Onde tinha a casa da minha avó. E lá, o meu pai já organizava com ela para ele fazer o doce do tacho. Certo. Tacho de cobre, normalmente os mais antigos, né? E essa tradição, esses saberes, eles acabam se perdendo, porque aí vai passando, a tradição não é passada de pai para filho, Sim, e vai sim. se perdendo isso, né? Quando há uma mudança de gestão, mesmo que seja uma continuidade de trabalhos que eram realizados, enfim, sempre há um olhar diferente, muitas vezes, para aquilo que estava acontecendo, né? Essa mudança de gestão, o que vocês imaginam com relação ao futuro próximo direcionado ao turismo da nossa região? E quero falar um pouquinho também sobre essa rota que já existe, né? E outras tantas coisas que podem estar palpáveis
Porque essas distâncias aqui das cidades que nós acabamos mencionando, algumas delas é a própria rota, né? Você para chegar, você passa em Candiota, passa em Ilha Negra, passa em Piratini, muitas vezes para quem vem de outros centros, isso falando por via terrestre, né? Obviamente, né? Mas faz parte de uma rota que dá para ter uma boa escala turística em poucos dias, né, Luciane? Sim, um dos reflexos disso a gente viu com o Trem do Pampa. Certo. Que o Trem do Pampa, em Santana do Livramento, que acaba atraindo muitas pessoas, porque elas, na passada, né, acabam visitando os nossos pontos turísticos aqui também. Certo, né? certo. E quando tu fala no planejamento, em toda a continuidade da nossa gestão, né, eu e o Mário Augusto, a gente alinhou muito bem o nosso planejamento, justamente para dar continuidade ao que já foi planejado. Então, de dezembro até agora, a gente vinha num planejamento, né, e nós vamos seguir com esse planejamento, porque várias ações já foram mapeadas, e inclusive ter uma pessoa em cada um dos municípios. Certo. Para poder ser o representante da Apatur dentro desse município. Muito bem. Então, é um dos pontos que a gente está focando bem nisso, para poder alinhar e que isso dê força ao Pampa, né? Porque quando tu vai fazer um material, quando tu vai até para entrar em algum projeto, alguma coisa, precisa ter uma força maior. Claro. Né? Então, essa força está tudo alinhado dentro do nosso planejamento, com capacitações, com várias ações, né? Inclusive de eventos também, eventos diferentes, eventos que atraiam públicos diferentes, né? Que isso vai fazer toda a diferença. Muito bem. Diante desse cenário e desse contexto aí do turismo, qual é o feedback que vocês estão recebendo, né, das pessoas que visitam a nossa região? E se a gente pudesse traçar norte, nordeste, sudeste, onde é que está o maior nicho de mercado aqui para a região do Pampa especificamente? Olha, é geral. É geral. Praticamente todas as regiões do Brasil, a nossa região tem recebido turistas. Certo. E aumentou bastante. Né? Na última estatística que o governo do estado lançou, eles falaram que quadriplicou o número de turistas de fora do estado. Certo. Vindos para cá. Certo. Né? Então eles estão buscando, eles vão para a Serra, mas ao mesmo tempo os que já foram para a Serra uma vez, eles estão vindo para outros lados. Eles querem conhecer mais do nosso Pampa, do nosso frio. Claro. Né? Porque aqui a gente tem o frio mesmo. Sim, né? sim. O vento minuano, aquela que gela até a alma da gente. Quando ele sopra, sai de perto. Então verdade. Eles buscam isso também. Claro. Né? Não conhecem, tem muita gente que não conhece frio. Né? Mora aí em regiões mais ao norte, aí não conhece frio na realidade. A nossa gastronomia. Que é espetacular, né? Nossa gastronomia, a nossa carne. É espetacular. A proximidade do Uruguai favorece tudo isso por ser um outro país? Sim. Certo. São culturas muito próximas, né? Certo. São culturas muito próximas e já existe uma ligação entre Bagé e Melo, por exemplo. Certo. Né? Que são cidades irmãs, então já se tem essa proximidade com eles para que venham os turistas de lá para cá e que vá turistas daqui para lá. 120 quilômetros de distância, muito praticamente. Perto. Muito perto. E o Trem do Pampa, ele adentra o Uruguai também, né? Não. Ele faz só a rota ali em Santana do Livramento. Eu achei que ele passasse pelo Uruguai também, um trajeto dele passasse pelo Uruguai. Não. Bom, uma outra questão, né, porque oportuniza, né? Nessa rota aí você chega em Santana do Livramento, você está no Uruguai. É uma rua, né? Aqui, por exemplo, de onde nós estamos para o Uruguai, 60 quilômetros, você está no Uruguai. Então, tudo isso facilita automaticamente também essa capacidade de conhecer, né? E com relação, assim, esse feedback dos turistas que tem vindo aqui à nossa região, tem sido positivo esse retorno? As pessoas saem satisfeitas? Era aquilo que eles imaginavam, né? Eles saem com aquela sensação de quando muitas vezes a gente vai para alguma localidade e diz, realmente, eu fiz um bom investimento. Isso que eu gostaria de ouvir também aqui nessa conversa. Principalmente quando eles têm uma experiência autêntica, né? Aquela coisa que remete a ancestralidade lá, sim. A avó, a mãe que fazia tal comida e não sei mais o que. Então, eles têm muito disso, né? Eles, certo. Parece que gira abre a caixinha da memória, né? E essa caixinha da memória traz todas as lembranças deles, né? Do doce caseiro, né? E isso a gente fala de todos os municípios que estão envolvidos, né? Claro.
A gente sabe que muito precisa ser feito e muito preparo também das pessoas para isso. Sim. Mas nesses locais que já fazem parte da rota, você acreditam que estão prontos para receber os turistas ou ainda falta um pouquinho mais de capacitação no seu ponto de vista? A gente tem que estar sempre se aprimorando. Certo. Sempre. A gente não pode ficar parado no tempo. Né? Certo. E isso foi um dos pontos que a pandemia nos trouxe. Né? Que a gente teve que dar aquela virada de chave, teve que inovar tanto no atendimento, na forma de receber, né? De colocar, por exemplo, no Google Maps, aonde está localizada realmente a propriedade. Certo. Né? Porque muitas vezes acaba indo para outro lado e não para o que é. Né? Então essas informações também são muito importantes, estarem fiéis de uma forma como um todo, mas os feedbacks são muito bons, muito bons. Bom, um dos hobbies da minha vida, né, justamente é pescaria, pesca. E hoje eu pratico muito a pesca esportiva, que ela é realmente fantástica. E nós temos aqui algo precioso também na nossa região, que quem é pescador esportivo, assim como nós não temos possibilidades que existem no Mato Grosso, existem nos rios lá, Araguaia, Tocantins, outros rios, Telespires, enfim, né? O pessoal que está acostumado a pescar lá não existe o trairão, a não ser no Pará, na região ali, que não é a mesma traíra nossa, é o trairão. Aqui é a nossa traíra, que ela atinge aí, é o famoso 60 up, como eles fazem, né? Conseguir pescar uma traíra de 60 centímetros é uma graça, um troféu, uma glória. E essa pesca esportiva também tem atraído muitas pessoas de outras localidades. Tem a Estância São José aqui, que é uma referência nesse sentido. Até aproveito, já entrevistamos também aqui o Guilherme Monteiro, que é um dos responsáveis, é um guia de pesca aqui da região, e vem no Uruguai, todo o país. né, no Rio Queguai, se não me falha a memória também, que fazem pescarias, enfim, de todas as localidades. Então é outro potencial. Então se a gente puder enumerar agora, sim, Luciane, para quem está nos assistindo fora aqui do Rio Grande do Sul, ou até mesmo no Rio Grande do Sul, que não conheça a nossa realidade de fato, a não ser por conversa, por foto ou por vídeo, né, e que tem interesse em conhecer mais. Nós temos aqui turismo rural, né, nós temos turismo ecológico, nós temos o turismo gastronômico. Né, que é o famoso, eu gosto de falar o termo, que é o seu marido, inclusive, né, que é tese de doutorado dele, Eduardo Palmeira, Enogastro-Olivoturismo, né, que pega o vinho, a gastronomia, as oliveiras, os azeites, né, e o turismo englobando, obviamente, todas as coisas. Né. Nós temos o turismo direcionado à pesca esportiva. Nós temos o turismo de esportes. Também, né? Porque agora, semana passada, né? Não dá para falar o tempo, né? Mas... Não, mas há um tempo atrás, pode. Há um tempo atrás, né? Vieram vários ônibus, o pessoal do basquete, do futebol, então também são turistas potenciais que vêm para a região, eles vão no restaurante, eles querem um hotel para ficar, claro. Né? Porque aí vem as famílias e vem os atletas. Claro. Então isso é uma coisa. O turismo religioso. Sim, tem N oportunidades. E o próprio futebol que você falou, o fato, inclusive, do Guarani estar disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, tem atraído também turistas de outras localidades, mesmo que sejam próximos aqui, mas que muitos deles talvez não tenham tido a oportunidade, obviamente, de conhecer Bagé e a região, e que chama a atenção, às vezes, por alguma razão, que acaba depois, em outra oportunidade, vindo com a família, vindo, né, não como profissional do futebol, mas trazendo também essas possibilidades. Muitos representantes comerciais também, de empresas, né, que atuam na região e que pegam, né, ficam na passada ou atendem as empresas daqui, também são turistas. Claro. E do ponto de vista, assim, isso é uma pergunta que normalmente eu faço quando eu converso sobre esse tema, né? A importância do apoio do poder público para tudo isso, não como estatística, não como número, mas efetivamente como algo que propague toda essa realidade que nós vivenciamos, que nós conhecemos, mas que precisa ser divulgada e propagada para o resto do Brasil e para o mundo, né? Falta ainda um apoio mais efetivo do poder público, na sua opinião, Luciane, ou está melhorando? Está melhorando. Certo. Está melhorando porque a gente tem tido tanto apoio do governo federal, né, do governo do estado, quanto do governo de Bagé também, né, onde a Secretaria de Turismo daqui, ela está fazendo todo um planejamento também. Então nós estamos a Patur, Conselho de Turismo, Secretaria de Turismo,
trabalhando de uma forma a unificar algumas ações, Certo. né, para que isso possa ser disseminado ainda mais, né? E como a gente falou, a APATUR, ela hoje é uma IGR, é uma instância de governança. Certo. Então, por ela ter uma pessoa em cada um dos municípios, né, tu levar a tua região é vista com outros olhos do que tu ir sozinho. Claro. Né? Então, claro. nós estamos levando a região para os eventos e participando de algumas outras atividades que envolvem essa divulgação, né? E o governo do estado tem dado muita oportunidade justamente nos eventos em que ele participa e tem o stand do governo do estado lá. Claro. Bom, nós tivemos aqui, infelizmente, situações climáticas adversas aí nos últimos tempos. Teve aquela enchente terrível, né? Mas o Rio Grande do Sul ele vem com muita resiliência se reconstruindo, né? E com certeza, durante aquele período, atrapalhou muito a questão do turismo, pela dificuldade de aeroportos. O principal aeroporto da capital gaúcha ficou interditado por muito tempo, aeroportos paralelos, mas a diminuição de voos comerciais, tudo isso afetou diretamente, né? Como é que está esse processo de reconstrução a partir da pseudo-normalidade, porque ainda não chegamos à nossa normalidade, mas estamos caminhando para tal, né? Graças a Deus. Como é que está o andamento disso com relação a indicadores, Luciane? Está havendo uma semelhança em termos de indicadores, claro, que nos devidos percentuais entre Estado e municípios que compõem a APATUR? No ano passado, a gente fez uma reunião em Dom Pedrito. Né? Certo. E essa reunião foi justamente para mobilizar o governo do estado para que, então, os aeroportos da região pudessem receber turistas. Porque certo. Aqui nós temos Bagé, Livramento, que certo. é Rivera, né? Tem Alegrete, tem Uruguaiana, né? Então isso encurta muito as distâncias claro, para nós, claro. que é uma das nossas dificuldades, são as certo. distâncias. Perfeito. E essas distâncias estando curtas, né? Ou até mesmo a pessoa pegar um carro e vir até aqui, também. É como tu falou, ela vai parando, ela vai conhecendo, ela Sim. vai buscando. Então, tem aumentado, né? E também tem diversificado, claro. né, o tipo de turismo que acabam procurando. Normalmente eu falo, né, uma questão que a gente considera importante também, se a gente for, por exemplo, nós aqui do Sul, formos para o Nordeste e alugarmos um carro, a gente conhece várias praias, várias localidades, em uma semana, 8 dias de passeio, de turismo. Aqui, em 8 dias, 7 dias, você consegue fazer uma boa volta turística também, né? Sim, sim. Inclusive tem algumas rotas que já são de um dia, né? Onde tu sai de um lugar, almoça no outro e faz o sunset no outro. Então tem algumas rotas que já estão se propiciando para isso. Certo. Almoça num lugar e faz toda a rota, deu. Que legal, Né? que legal. Algumas curtas, justamente para fomentar essa atividade. Dizer, olha, para o bagense também poder conhecer, para o alegretense poder conhecer, porque a gente acaba não conhecendo aonde mora. Isso claro, é fato. Claro. Né? Então claro. a gente primeiro tem que trabalhar com o interior para depois poder o bagense vender Bagé de uma forma sustentável. Primeiro conhecer, né? Primeiro tem que conhecer. É verdade. E isso é uma grande realidade. Primeiro a cidade, depois a região, porque tem tantas coisas próximas aqui que grande parte, inclusive, das pessoas que residem aqui não conhecem. Tem muita gente que não conhece o Castelo de Pedras Altas, tem muita gente que não conhece Potencial de Pinheiro Machado, tem muita gente que não conhece, que não fez ainda essa rota do trem aí do Pampa. Enfim, né? Tem muitas coisas que precisam ainda serem conhecidas para que você possa propagar automaticamente. Vinícolas, né? Tem muita gente que não conhece uma ou duas, mas não conhece todas. Tem as agroindústrias de Ulha Negra, por exemplo. Sim, sim. O Mirante de Candiota. Sim. Que aqui eu mostrei uma foto uma vez para uma amiga minha e ela olhou e disse assim, tu tá em Minas. Não, sim. Eu tava em Candiota. Sim, Pela perfeito. Beleza que se tem lá. O cenário aqui em Caçapava com relação ao esporte ali, né? Tem as caminhadas, enfim, tem todo... Também. Então, são muitas possibilidades que é importante conhecerem justamente para divulgarem. Luciane, nós estamos no ano de 2025, gravando este programa. O que você imagina para daqui a 10 anos? Vamos colocar 2035, pela velocidade com que as coisas estão acontecendo e principalmente se ocorrer de fato e de direito, boa vontade política dos gestores municipais de cada uma dessas 11 cidades
do governo do estado para essa região do Pampa aqui, principalmente, né? O que você vislumbra em 10 anos para que, de repente, daqui a 10 anos a gente esteja conversando novamente aqui e lembrando dessa entrevista, naquela ocasião ali era isso, hoje é isso. Você acredita? Porque 10 anos, para quando passa voando, mas também quando há projetos e há planejamento, as coisas também podem acontecer, né? O meu maior sonho é chegar e que cada cidadão saiba o que tem dentro da sua cidade e entenda, né, o que é a sua cidade. Certo. Em Montevidéu, tu para na frente de um prédio, para um uruguaio do teu lado e explica toda a história do prédio. Perfeito. Então, o meu sonho é esse, da gente ter pessoas, começar a capacitar pessoas e começar a interagir com as pessoas de uma forma que elas saibam, olha, Bagé é isso, aquele prédio é isso, essa casa é isso, foi de não sei quem, então isso é o que eu quero. Perfeito. Esse é o meu maior objetivo. Você sabe que muitas pessoas falam, quando a gente dá o exemplo do uruguaio, nesse aspecto, muitas pessoas falam, mas o Uruguai é um país menor do que o Rio Grande do Sul, né? Eu acho esse conceito tão pequeno. Eu acho que é uma questão cultural, não é uma questão de dimensão. Não. Até porque você tem 1001 formas de divulgar e hoje, com o apoio da tecnologia, mais fácil ainda, né? Mais fácil. Então, automaticamente é uma questão de interesse. E o potencial econômico que existe aqui, nessa área, nesse segmento, e o potencial que tem para ser oferecido ao turista é muito grande. Quem está vivendo isso como você vive no seu dia a dia, as pessoas que estão envolvidas no turismo dia a dia sabem e vão confirmar o que eu estou falando aqui como apenas um munícipe, né? Mas o munícipe que entende um pouquinho e gosta de propagar essa potencialidade toda, né? Com certeza, com certeza. E buscar, né, conhecer mais a sua cidade. Conhecer mais o que se tem de uma forma geral, porque a gente não conhece. Certo. E eu falo por já morar aqui há quase 15 anos, né? O bagéense não conhece Bagé. Perfeito. E aí dizer que não tem é fácil. Claro. Né? Dizer que não tem nada para fazer, que não, é muito fácil. Até porque se a gente pegar, vou dar um exemplo bem, né? Nós temos aqui na região muitos descendentes de sírios, de libaneses, né? E assim como tem em várias localidades do Rio Grande do Sul, e o café do sírio, do libanês é famosíssimo, né? A forma com que fazem aquele café, enfim. Nós temos aqui o café de Cambona. Não sei se você já provou, se já tomou. Já que é colocado um carvão ali, tirado da... É um café espetacular, espetacular. Para quem não conhece, nunca provou, procure aí algum campeiro, né, que peça para fazer um café desse para você provar e sentir. Né? Você comer um carreteiro de charque, tá me dando vontade aqui até agora, né? Num fogo de chão, numa panela de ferro. A roda de carreta. Meu Deus do céu, a roda de carreta aí com um café preto também passado na hora. São tantas coisas da nossa culinária aqui, da nossa potencialidade. A nossa carne de ovelha, um cordeiro, acompanhado de um vinho produzido aqui na região, juntamente com um azeite e uma sobremesa feita com uma noz pecan que também é produzida aqui, enfim. E que pode ir o azeite. E que pode ir o azeite na noz, na sobremesa, que muita gente acha que é um absurdo, né? É degustar um sorvete daqui a pouco de butiá com azeite. O azeite não é só na salada, né? Exatamente, que daqui a pouquinho, até você falou azeite, eu vou falar. Quero falar mais uma vez para você que está nos acompanhando, fique atento aí e pesquise nas redes sociais, tá bom? O azeite If Novelo. Esse azeite é novelo porque é novo, né? Vem de novo. E mais, ele é um azeite que ele não passa por filtragem. Ele é o azeite extraído da oliva, né? Da azeitona. E ele vai, obviamente, para o compartimento dele e depois ele é envasado. Ou seja, ele não passa por processo de filtragem. Ele é um azeite puro. O cheiro, quando a gente abre essa tampa aqui, para quem gosta de azeite, é espetacular. E olha que eu estou arriscando falar tudo isso na frente de uma sommelier de azeites, porque a Luciane é sommelier de azeites. Eu vou fazer com que ela prove daqui a pouquinho mais, junto com a linguiça ou com a carne que a gente vai servir lá da Casa de Carnes Mendonça, aqui, produto espetacular, para que ela faça a sua avaliação. Vou aproveitar essa pausinha aqui, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Grupo ASM, 73 anos, qualidade, começa sempre com A do Grupo ASM. Também conosco a Sicredi Liberdade, já falamos, que está nos cedendo inclusive esse espaço, a sua parrija aqui da agência, para que a gente possa fazer
este programa, juntamente com a nossa convidada de hoje, né? E agradecer também o apoio da Argos Investimentos em Terras. Quem investe em terra não erra. Entre também nas redes sociais da Argos e veja as potencialidades que tem, a qualidade que é oferecida para você aqui no Brasil e também no Uruguai. Se você tem interesse em investir no Uruguai, vale muito a pena com a Argos, que é uma consultoria também, você vai ter nesse sentido, você vai conversar, vai conhecer melhor, tá bom? Este programa é um programa produzido pela Darwin Comunicação e Marketing, que tem o apoio também da Flow Filmes, responsável pela edição, captura das imagens e do áudio do nosso programa, que é uma produtora de vídeo também extremamente conceituada aqui em toda a nossa região. Eu falei da Flow Filmes, entra nas redes sociais também, tenha mais detalhes, tá bom? A Sobreiro, né, Empório Sobreiro, que é responsável pelas bebidas aqui do programa também. Bom, Luciane, daqui a pouquinho a gente vai degustar aqui um produto, não sei como é que está aí, o Gabriel está ali, está no ponto já? Vamos dar uma linguicinha então para começar aqui com o Gabriel, né, que é um parrejeiro de mão cheia, que está ali hoje nos atendendo aqui também, tá bom? Luciane, falamos de potencialidades, do estilo e do tipo de turismo que é oferecido, né? Você falou na importância do munícipe conhecer a sua cidade, conhecer os principais pontos, conversar, estudar um pouco mais. E aí eu te faço uma pergunta. Educação em turismo não seria uma disciplina diante das potencialidades e desse processo que nós estamos a ser inserida, né, numa grade curricular das escolas públicas municipais, das escolas públicas estaduais e também das escolas particulares, por que não? Isso vocês já tiveram alguma reunião, já conversaram algo nesse sentido, que é uma forma também de instruir os jovens, né, a terem o conhecimento da riqueza e do potencial da cidade em que vivem? Isso já está no nosso planejamento. Essa é uma ação que vai ser feita, né, junto com a Secretaria de Turismo do município, justamente para fomentar e para promover essa educação desde pequeno. Claro. Desde pequeno. Nós vamos formar mini-guias. Certo. Né, mini-guias de turismo. Porque Perfeito. eles precisam saber. Porque é eles que vão fomentar também em casa. Né? Claro. Chegar e dizer, mãe, tu sabe que tem tal coisa na cidade? Vamos lá visitar. Claro, claro. Nós temos aqui todas as cidades normalmente, né? Tem pontos aí onde as pessoas podem Vamos falar claramente aqui. Você vai no mercado em São Paulo, que espetáculo, né? Claro que aqui nas devidas proporções nós temos as feiras, mas nessas feiras tem produtos espetaculares, confeccionados, né? Por descendentes de alemães, de italianos, né? De poloneses, enfim, tem muita coisa boa que está à disposição de todos. É uma questão de hábito, de cultura, inclusive de incentivar esse tipo de comércio também aqui da nossa região, né? Você que tem um pouco de conhecimento aí, bastante até, olha um pouco bastante, sobre gastronomia, enfim, né? A avaliação que você faz também desse tipo de culinária que é oferecida aqui, que está que vai, obviamente, ao encontro de todos, mas que muitas pessoas acabam comprando um produto até industrializado porque não confiam no produto, enfim e tal. Isso aí eu acho que é uma pobreza de espírito também, né? Com certeza. Isso é horrível, porque a nossa carne é a melhor carne. Né? A nossa carne de ovelha é a melhor carne de ovelha que tem. Quem come um cordeiro não quer saber de outro tipo de carne. Então, isso é um problema que a gente tem que resolver. Muito falando obrigado, em carne. Gabriel. Agora que chegou uma linguicinha, então, essa linguiça espetacular. É uma mista lá da Casa de Carnes Mendonça. E isso é uma coisa que tem se disseminado muito, né? Fazer linguiça. Com certeza. Né? Alegrete, por exemplo, que faz parte da nossa gerência. Alegrete é a capital nacional da linguiça. E muitas pessoas não sabem. E muita gente não sabe. Eles têm o festival da linguiça campeira e, Duda, são mais de 55 tipos de linguiça. E cada vez aprimorando mais, né? Cada ano eles lançam uma. A gente tem aqui em Dom Pedrito também, linguiças maravilhosas. Caçapava também tem. Né? Então, assim, o que eu gostaria de mencionar sobre isso, né? Para nós, esse é um prato extremamente comum no nosso dia a dia. Agora, se você for lá para o Nordeste, se você for para o Sudeste, você vai encontrar linguiças industrializadas. Você nunca vai comer um produto, pode até comer feito em alguma propriedade rural, enfim, né? Mas
no mercado, numa casa de carne, você encontrar um produto desses não é comum. Cortado a faca, Cortado a aquela faca coisa ainda, bem campeira. né? Com o mínimo possível, né, de produtos químicos sendo utilizados Pra aí, de conservação, conservantes, tá. enfim, né, com temperos naturais. Isso é algo fantástico. Não tem quem conheça um pouquinho de culinária. Se a gente trouxesse aí o Jacan, aqueles chefes, não sei o que, provasse um produto desse aí, realmente é encantador. Então, prove, mas eu quero que você prove junto Com azeite. com essa linguiça aqui, hein? O azeite é como água na sua casa, né? É. Quem é sommelier, né? A de gente azeite, usa, lá o azeite é em tudo e tudo com azeite. né? E eu até queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, sobre mesas, enfim, né? Eu vou colocar nesse aqui que você vai pegar Bota aqui, que eu não coloquei. Muito bem. A gente tem aquela mística de que o azeite é só na salada, né? Muito pelo contrário. O azeite ele é vivo, é um alimento vivo e que te traz muito benefício para a saúde. Até uma produtora ainda fala assim, o azeite ele deveria ser vendido na farmácia, né? é um Pelas remédio. propriedades, pelo remédio que ele é. Aí, no alimento, ele realça sabores, ele traz aromas diferentes, né? Então, Tem gente que tem o hábito de tomar azeite todos os dias, tomar um azeite. E é Não. algo extremamente. E olha esse azeite, claro que ele está misturado com outros sabores aqui, mas se você beber esse azeite puro aí, ele é puro. Literalmente puro. Pife Novello, tá bom? Anote aí, pesquise, você que gosta de azeite, é incomparável para mim, né? Agora cada um tem o seu próprio paladar. E os Como nossos- sommelier, maravilhoso, maravilhoso. Os nossos azeites têm recebido muitos prêmios lá fora, né? Então, o que a gente fica a muito qualidade a feliz, gente já não precisa falar tanto, né? Já Espetacular, está né? comprovada. que é uma das coisas também, é isso que às vezes a gente fala, né? Quando a gente tem produtos que vão se destacando Brasil afora e até internacionalmente, a importância de ter o olhar de investimento juntamente aos produtores, um incentivo a culturas, um incentivo à produção. Isso é uma das coisas que, enquanto eu for vivo, eu vou levantar essa bandeira. E eu espero ficar vivo por muito tempo e eu espero ver essa bandeira aí o tempo inteiro trabalhando, né? Porque realmente precisamos ter investimentos naquilo que é espetacular aqui na nossa região. Um outro produto que tem sido destaque também é o queijo, né? Claro. Nosso queijo é maravilhoso. Então, os queijos autorais, os queijos das agroindústrias, isso tem trazido paladares internacionais com os olhos para cá querendo esse queijo no seu cardápio. É espetacular. Eu ainda continuo, Luciane, se eu estiver errado, você me corrija e você tem um know-how na área, né? Eu acho que ainda precisa muita divulgação. Com certeza. Divulgarmos muito fora do Rio Grande do Sul o que a gente tem aqui para oferecer, né? Isso é uma visão pessoal, né? Talvez em determinados pontos já faça parte de projetos a serem executados daqui para frente, enfim, porque realmente o governo do estado investiu. Agora, depois dessa enchente, né, a retomada do turismo do Rio Grande do Sul divulgou bastante, nós recebemos apoio de todo o Brasil e de fora do Brasil, diante desse cenário catastrófico que nós tivemos, né, mas a importância de divulgar. E aí onde eu falo também, nessa divulgação, de trabalhar forte essa questão da região do Pampa. A divulgação é um dos pontos primordiais, né, e a forma de divulgar de uma forma correta. Certo. Porque não adianta a gente também divulgar e aleatoriamente e chegar aqui o turista ainda ter a decepção, claro, né, do que não foi divulgado. Então, tem algumas coisas que a gente tem que pensar muito bem, parar, sentar um pouquinho com todos e dizer, olha, o que nós queremos e aonde nós queremos chegar. Certo. Quem nós queremos atrair para cá. Esse é o ponto principal. Certo. Um outro ponto, Luciane, assim, você, obviamente que trabalhando nessa área, você tem conhecimento suficiente. Com relação a investimentos, não em custo, porque quando se faz uma viagem de turismo, jamais você pode pensar em custo, e sim no que aquele valor que você está aplicando pode ser importante para a sua vida e ser algo que você realmente vai guardar dentro de si para o resto da sua vida e, quiçá, multiplicar com outras tantas pessoas aquilo que você vivenciou, a experiência que você vivenciou. Diante desse conceito, né, mais ou menos comparado a outras regiões turísticas do Brasil, esse investimento para a nossa região do Pampa é similar? Tem mais condições? É mais barato de você fazer essa rota, de conhecer esses lugares
e ter essa vivência, essa experiência? Bom, Duda, quando se fala, né, na parte do investimento, né, a gente tem que pensar no custo-benefício, na experiência que eu vou ter e no que isso vai ficar guardadinho comigo. Certo. Né? Porque quando a gente foi, por exemplo, de Bagé até o Espírito Santo de carro, eu com meus filhos, meu marido num carro, né, uma das coisas que a gente pensou foi o que nós vamos gastar. Mas nós vamos proporcionar experiências que de repente eles não vão ter de novo depois. Certo. E isso vai ficar na memória deles. Certo. Então, tu vir para cá, comer uma boa carne, experimentar um bom vinho, ter o azeite é uma experiência única. Perfeito. Que pelo menos uma vez na vida a gente tem que se proporcionar. Claro. E aí tem aquela coisa, né? Os 1000 vinhos, 100 vinhos antes de morrer. Sim, sim. É nesse sentido, né? Tu tem que provar as coisas antes, né, de acontecer alguma coisa. Perfeito. É o ponto-chave. Perfeito. Bom, dos municípios aqui, dos 11 municípios que fazem parte da APATUR, da Associação Pampa Gaúcho de Turismo, né? Todos eles praticamente têm algo em comum ou muitas coisas são bem diferentes aí de se encontrar? É muito comum. Certo. Muito comum, mas tem algumas peculiaridades, como eu falei lá, em Alegrete, Festival da Linguiça. Certo. Né? Certo. Em Rosário, que não faz parte da nossa rota, mas a gente tem, por exemplo, pessoas que vão para um lugar específico, porque é uma região energética e tudo mais. Nós temos Caçapava, Certo. nas minas, né, do Camaquã também. Certo. Então tem alguns pontos que são muito direcionados e muito específicos. Certo. Para poder diferenciar o turista, né? O pessoal que quer fazer caminhada, o pessoal que quer fazer cicloturismo. Até o presente momento, Luciane, tem algo que se destaque mais? Ou seja, Duda, as vinícolas têm sido o maior ponto de atração do turista. Duda, o ecoturismo da região tem sido o que mais chama atenção. Tem como fazer comparativos ou é tudo muito interligado? Tá tudo muito interligado, mas as vinícolas ainda são o maior atrativo. A gente pode observar, Luciane, não sei se eu estiver errado também, você me corrija, né? Que essa questão do vinho, né? Como houve uma evolução Sim. no entender e no apreciar esta bebida, né? Se a gente fosse comparar um tempo atrás, falava em bebida, era uísque, era cerveja, muito pouco se falava do vinho. E aí houve um boom dessa questão do vinho, e nesse boom do vinho também um boom de variedades de uvas, né? Que são produzidos, e até mesmo os blends, né? Que são também muitos deles aí muito bons, e automaticamente esse interesse por tudo isso. E aí, você acredita que diante desse boom do vinho, as nossas vinícolas aqui também fazem parte desse boom de conhecer as vinícolas, de degustar? Sim. As pessoas às vezes compram por internet algum rótulo e acabam vendo, porque como são bonitas as nossas vinícolas, né? Além da qualidade do produto, a beleza que se encontra quando se visita não uma só a beleza, vinícola, né? mas a tradição. Sim, né? Tem toda uma história, né? Que envolve a família e tudo mais. Aqui a gente tem, por exemplo, a da Vitória Mércio, né? Que foi uma das tuas entrevistadas. Sim, os rótulos todos, eles têm uma história, né? E todas as vinícolas, elas têm algumas peculiaridades, né? E quando se fala também na nossa gastronomia como um todo. Certo. Né? Tá interligado. A pessoa vai na vinícola, consegue provar um bom churrasco, ela consegue ter essas outras experiências além do vinho, né? Sim. Bom, você conhece a Serra Gaúcha, né? Eu conheço a Serra Gaúcha. E aí uma pergunta complicada que eu vou te fazer, né? Cada um é um, obviamente, né? Mas entre a Serra e hoje o nosso Pampa, com o que é oferecido, você ainda acredita que a Serra nos ganha pelo fato de ser serra e da região e da paisagem, ou você acredita que essa nossa paisagem também, por toda a história, por toda a trajetória, tem estimulado também o conhecimento das pessoas? Tem estimulado. A informação está muito disseminada, né? A gente tem vários influenciadores, a gente tem pessoas que acabam disseminando o nosso pôr do sol, que é lindo. Pois é, e a cor não do tem nosso cor céu igual. aqui, né? Não tem cor igual, Duda. É. Não tem cor igual. E o minuano, eu acho que não existe noutra localidade, Não. né? O minuano que vem aí do Uruguai, dessa região, meu Deus do céu, ele é
ao mesmo tempo que é frio pra caramba, mas ele é bom de se sentir também, né? E é isso que o pessoal gosta, é isso que o pessoal quer. Então ele quer voltar às tradições, ele quer ter uma boa comida. Sim. E com relação às nossas redes hoteleiras, estão evoluindo para esse caminho também, Luciane? Sim. Certo. Nós já temos temos hotéis em fase de finalização, né, já aqui já na região, mas ainda precisamos de mais investimentos, com certeza. Certo. Né, porque para te ter o olhar voltado do turista para cá, tem que ter investimento, né, os restaurantes têm que ter o pessoal treinado, os hotéis têm que ter o pessoal treinado também para indicar lugares. Claro. Né, porque muitas vezes a gente chega num hotel e diz, o que eu tenho para fazer? Não tem nada. Sim. Né, volta para o quarto e dorme, só que não é assim. Claro. Não pode ser assim. Claro. O nosso próprio Pancho aqui, né, é uma novidade para quem é de fora. Para nós é algo extremamente comum do dia a dia, mas para quem é de fora é uma novidade. Os taxistas, o próprio aplicativo postos de combustível. Já é o nosso próprio aplicativo já é um diferencial para a região, né? Sim. E essa questão do envolvimento, os postos de combustíveis também, né? O pessoal que trabalha na linha de frente ali, saber aconselhar, saber dirigir as pessoas aos locais, porque isso faz parte do bem receber, né? Eu acho que o turista ele retorna quando ele se sente bem acolhido. É a mesma coisa que tu receber uma pessoa na tua casa. Claro. Uma pessoa que tu gosta. Ou até quem tu não gosta, tu vai receber do mesmo jeito. Claro. Então, é essa mentalidade que a gente tem que ter. Eu vou receber da mesma forma que eu gostaria de ser recebido. Claro, claro. E justamente essa também faz parte, uma das ideias do programa aqui, é a gente receber ou procurar receber bem os nossos convidados, que são escolhidos a dedo, é verdade, né? Mas ao mesmo tempo que nós estamos recebendo um convidado e recebendo-o bem, a gente está apresentando produtos excelentes aqui. E né? produtos locais. Locais e de empresários que investem aqui, né? Poderiam investir talvez em outra localidade. Então eles precisam também ser valorizados como merecem, porque os produtos são de ponta, de excelência e pessoas que acreditam no potencial da nossa região para fazer os investimentos. Por isso que a gente tem toda essa logística aqui também no Conversa E é uma Sabor. forma de passar a informação, né? Que a gente estava falando que a informação é muito importante. Com certeza. Saber onde comprar, o que comprar, de que forma tu vai encontrar, que produtos tu vai encontrar em tal determinado lugar. Né? Com certeza, com certeza. Porque lá na carne mesmo, no Mendonça, né? Lá tu consegue tudo. Sim. Tem o vinho daqui, tu tem o azeite daqui, então... Sim. É um local completo. É um local completo, né? Com E o pessoal, regionais. quando vem aqui, também quer levar coisas daqui. Com certeza. Lembranças de Bagé, Com mas certeza. muitas vezes a lembrança é um presente, é um azeite, é um vinho, claro. É um produto, um artesanato de lã. E que presente, né? Levar um azeite daqui da região e presentear tem que ser muito amigo para isso, porque realmente a qualidade é boa demais. Tem que querer a saúde, né, da muito pessoa. Bem. Vocês têm alguma carnezinha já no ponto? Então vamos trocar aqui, Luciane. Vamos agora para uma carne aqui, para a gente fazer essa degustação e já para te fazer a pergunta derradeira e final aqui do programa, né? Que é justamente te questionar sobre o que você gostaria que eu te perguntasse, que nunca te perguntaram nas entrevistas que você concedeu, nos eventos que você participou, que acabou passando em branco, não te perguntaram, né? Que eu gostaria de perguntar, não como mérito meu, mas simplesmente repassar essa pergunta que, assim como eu, também não te perguntou e você considera importante. Que eu deixaria para os meus filhos, que acabou entrando no que tu já falou nos 10 anos, né? Certo. Mas os meus filhos são bagienses, nasceram aqui. Certo. Então, o que eu deixaria para os meus filhos? Muito bem. Então, enquanto a carne vai chegar aqui, eu já faço essa pergunta para você. O que você deixaria para os seus filhos diante de todo este legado? Experiências. Experiências gastronômicas, experiências históricas, né? Mostrar tudo que se tem, da forma que se tem, porque isso vai chegar num ponto que vai se perder. É verdade. E isso tem que ser passado, tipo, a minha mãe me dizia tal coisa. Geração em geração. Geração em geração. Até porque, Luciane, nestes momentos, né, a gente está falando hoje em turismo, mas são nestes momentos em que normalmente a gente consegue gravar as coisas. Por quê? Porque o filho, ele não está no colégio, não está na faculdade naquele momento, não está com a preocupação de uma prova, de um trabalho. Nós, enquanto pais, né, não estamos trabalhando naquele momento, não estamos preocupados com o dia de amanhã ou com a situação para resolver, nós estamos em um momento
de relax, de lazer, né? E são nesses momentos em que imagino eu que o aprendizado ele se torna também efetivo e que vai passar de geração em geração a ponto dos seus filhos posteriormente chegar e dizer, pô, uma vez eu vim nesse lugar aqui com a minha mãe. E eles lembram, eles lembram, fica gravadinho na memória deles. Sim, porque a minha mãe, quando provou aqui um doce, ou tomou um vinho, ou provou um azeite, remeteu a um determinado momento, toda vez que eu vier aqui eu vou lembrar daquela viagem que eu fiz com a minha mãe. Então, esse é um investir em educação, em primeiro momento. Educação no lar e educação, obviamente, em termos de ensinos de conteúdos que serão úteis para a vida, né? E acho que o segundo maior investimento, né? O investimento da educação, a gente já engloba vários pontos, né? Educação religiosa, educação financeira, educação em vários pontos. Mas um segundo momento, fica à vontade. Muito obrigado, Gabriel. Um entrecô aqui da Casa de Carnes Mendonça de Angus, tá? A raça Angus está sendo oferecida hoje para a gente. E um segundo momento, Lu, justamente é esse, né? Essa educação com relação à questão do turismo, né? Que eu acho que é importante, porque, conforme você falou, vai remeter a tantas coisas boas, né? Só coisas boas, né? Sempre quando eu faço algum passeio pela cidade, alguma coisa, eu sempre mostro para eles, olha, aqui é tal coisa, morou tal pessoa. Então, isso é uma coisa que deveria ser feito, né? Tem pais que não estão nem aí. Sim. E não hoje... querem, parece que não tem aquela função de querer passar as informações de geração em geração, né? Tem muitos que não estão preocupados mais com isso. E eu conheço o seu esposo, conheço você e conheço os seus filhos. Você tem duas pérolas da nova geração, né? São duas pessoas, dois meninos maravilhosos que com certeza terão um futuro brilhante pela frente e muito deva-se à educação que vocês procuram dar a eles. E eu tenho certeza, estão diretos envolvidos com o turismo também, acompanhando vocês nas viagens, acompanhando vocês nos encontros, nos congressos, nas palestras, e realmente isso é muito legal. Parabéns. É muita informação, né? É muita informação. A gente tenta passar o máximo de informação para eles, para que eles também passem para os colegas, porque tem isso, né? Eles conversam muito. Tem colegas, por exemplo, que não conhecem o pastel da praça. Claro. Que é um ponto turístico de Bagé. Espetacular, e é um ponto turístico de Bagé. Um dos locais mais lotados hoje, em filas, né? Esperando para degustar um pastel, que é algo simples, né? Mas tem a tradição de ser o melhor pastel. Fazer uma propaganda aí, mas não é nesse sentido, é nesse intuito, mas uma realidade, é um dos pontos da nossa cidade. Luciane, deguste aí, quer com azeite, sem azeite? Vamos botar um azeitinho, né? Muito bem. Então, vamos lá, mais uma vez, o IF Novelo. IF Novelo, então, para a gente degustar aqui também com esse entrecô de Angus. E tu já experimentou o azeite, né? No iogurte? Não. Aí a última pergunta, então, eu já perguntei a outra aquela, mas aí é que eu vou falar em explosão de sabores, né? Isso é coisa de chefe, de masterchef. Como é que surgiu essa questão do azeite com doce, azeite com sorvete, azeite com tudo na realidade, né? São coisas que tu vai testando. E o azeite, ele me proporcionou muito isso, porque aí tu vai brincando, na gastronomia tu vai brincando, né? A caipirinha, todo mundo me pergunta, nossa, caipirinha com azeite. Se botar uma gotinha desse Coronei que abre, né? Ele abre o paladar, abre o aroma de tudo, né? Na carne é a mesma coisa, então o azeite não é só pra gente fritar e botar na salada, não, no doce, no chocolate. Botar no chocolate com uma florzinha de sal também fica maravilhoso. Que espetáculo, que espetáculo. E os nossos azeites aqui merecem toda a nossa consideração. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora, só para finalizarmos. De todas as espécies de azeite produzidos aqui da nossa região, das olivas, né, no caso, qual a espécie que você tem uma predileção? Ou para você todas elas têm o seu significado, dependendo do momento e dependendo de onde está sendo servido? Depende do momento. Certo. Depende do momento. Azeites mais suaves, vai numa sobremesa. Azeites mais intensos, a gente pode botar numa carne, como esse Coronei mesmo, que ele tem um pouquinho, né? Coloca numa carne. Um picual, que é uma outra variedade também. Então, também numa carne de cordeiro, fica maravilhoso. Que espetáculo. Bom, não vai brigar comigo, tá?
Mas você sabe uma das melhores formas que eu gosto de comer azeite? Não briga comigo, tá? Na salada? Porque a minha culinária... Não. A minha culinária é mais um... Tinha até o Bagual Gourmet, não tinha um programa? Não sei se era de um colega aqui em Bagé que tinha o Bagual Gourmet. Acho que é o Falcão, né, que tinha esse programa. Era um carreteiro de charque, bem molhado. E aí finaliza de molhar ele com azeite. azeite. Mas não é um pouquinho, não é um filetinho não de é um azeite. fio, Não. De azeite. É azeite ali mesmo, né? É bom demais. Luciane, muito legal essa experiência de conversar com você aqui no Conversa Sabor de hoje. Tenho certeza de que a gente procurou passar um pouquinho, né, daquilo que realmente é a grandeza do nosso turismo aqui da região do Pampa Gaúcho. Parabéns pelo trabalho, muito sucesso na presidência da Apatur. Obrigada. Conte sempre conosco, né, ajudando a incentivar. E eu parabenizo vocês que têm essa missão pela frente, que é uma missão nobre, mas acima de tudo, uma visão consciente da realidade e das potencialidades que nós temos aqui. E eu acho que tem até um pouco de inquietude também, né? Porque nem tu Faz falou, parte. mentes inquietas. Isso. E tem Que muito bom que disso existem aqui. as mentes inquietas, né? Tem muito. Que bom que Eu existem. não consigo ficar muito quieta assim. Na mesmice, né? Não. Esperando as coisas Não. acontecerem. É isso aí. As coisas têm que acontecer de uma forma bem cadenciada, bate e volta, faz de novo, reestrutura e segue o baile. Show de bola. Brindamos com espumante. Agora vamos terminar brindando com uma aguinha aqui, então. Saúde, sucesso para você, saúde para vocês aí também. Esse aqui é o combustível da nossa vida, né? A água sempre é importante beber, né? E essa aqui você pode beber sem moderação. Tá bom? Muito obrigado, então, Luciane. Sucesso para você. Obrigada. Luciane Gomes, presidente da Apatur, sommelier de azeites, conversando conosco hoje aqui no Conversa Sabor. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado, Grupo ASM, Sicredi Liberdade, apoio da Flow Filmes, da Argos Investimentos em Terras, da Darwin Comunicação e Marketing, uma agência completa, e também da Casa de Carnes Mendonça e do Empório Sobreiro. A todos vocês que nos acompanharam, mais uma vez eu te peço, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dê o seu like aí, dê o seu joinha no programa, isso tudo é muito importante pra gente, tá bom? Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade, eu espero que seja em breve. Até lá!